Bora, nação, para mais um vídeo top no nosso canal. Vamos analisar aqui os comentaristas falando sobre a partida que o Flamengo vai fazer pelo Campeonato Brasileiro. Goiás e Flamengo. Mengão vai fazer essa partida fora de casa e precisa vencer se quer continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, nação, já chega explodindo o dedo no like se você acredita que o Flamengo vai vencer essa partida. E corre aqui nos comentários e escreva o seu palpite. Seu palpite é importante pra gente analisar como que é o pensamento do torcedor do Mengão. Será que o Flamengo vence essa partida? O Mengão tem mudanças na escalação. Então bora reagir a esse vídeo. Créditos eu deixo ao canal da ESPN Brasil. Flamengo. E a gente conversa agora com Pedro Henrique Torre. Ele chega aqui no nosso Sport Center. Pedro, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Nos conte as novidades do rubro-negro carioca. Tudo bem, Marcela? Muito boa tarde para você, boa tarde também, Jean, Renato, todos os amigos do Sport Center. O Flamengo teve um dia feliz, a gente pode dizer, no Ninho do Urubu, treinamento pela manhã, principalmente por conta das convocações. Everton Ribeiro e Pedro, sorriso bem aberto dos dois, né, por conta desses retornos à seleção brasileira. Vão viajar para os amistosos aí, os últimos amistosos pré-copa, então fica aquela grande expectativa se vão para o Catar no fim do ano. Classificação garantida também para a final da Libertadores, mas agora tem que dar uma mudada de chavinha para esse fim de semana. Tem que buscar se aproximar do Palmeiras, algo que o Flamengo não conseguiu no último fim de semana, no último domingo. Teve a chance, o Palmeiras um dia antes tinha empatado, deixou 2 pontos pelo caminho. O Flamengo não conseguiu vencer o Ceará no Maracanã, não fez a sua parte, então ficou com a mesma distância, 7 pontos. O Flamengo nesse fim de semana vai acompanhar o Palmeiras mais uma vez no sábado e aí no domingo vai ter a sua oportunidade contra o Goiás fora de casa. Mas o técnico Dorival Júnior tem problemas para essa partida. O Pedro e o Gabigol estão suspensos para esse jogo. O Pedro levou o 3º cartão amarelo contra o Ceará e o Gabigol acabou expulso no finalzinho da partida. De qualquer maneira, o Dorival Júnior ele já indicava que vai continuar com aquele planejamento de time alternativo no Campeonato Brasileiro. O Marcos Braz em Buenos Aires, lá conversando com a gente, comigo com umzinho na zona mista, indicava até uma preferência de dar um gás no Campeonato Brasileiro, mas o Dorival optou por segurar bem a equipe contra o Ceará. Aí, nesse meio de semana, agora o Marcos Braz já disse que, enfim, tem a opção do Dorival Júnior mesmo, ele faz valer a sua opção de técnico. Então é uma escolha mesmo do Dorival, ele reafirmou isso depois da partida contra o Vélez. A classificação está bem preocupado com o estado que a equipe vai chegar, o estado físico até no fim do ano, com essa questão da final da Libertadores. Como eu disse, o Flamengo tem esses 2 desfalques e aí fica a questão como é que ele vai armar o time ali. Bom, se ele quiser, de fato, jogar com Everton, Cebolinha, o Marinho e tiver mais um centroavante, ele pode ter que recorrer a, por exemplo, o Mateusão, um garoto da base ali, de 18 anos, que esteve, inclusive, entre os relacionados para quarta-feira, mas para sentir o ambiente mesmo do Maracanã, uma Libertadores, não entrou em campo. Então pode ser uma opção do Dorival Júnior, ou então deixar só mesmo Everton, Cebolinha e Marinho mais à frente, porque no meio de campo ali ele pode ter, enfim, Vidal, o Diego, o Vitor Hugo, que esteve fora da relação de quarta-feira, ainda se recuperando de um problema muscular, mas tem chances sim de ser relacionado e ir para o jogo contra o Goiás no fim de semana. É um time alternativo, o Flamengo vai se montando aos poucos, tentando encostar no Palmeiras. E aí o Dorival vai calculando também, Marcela, a questão dos pendurados. Se ele calculou na Libertadores os pendurados, o Gabigol e o Thiago Maia tirou da relação, tem o São Paulo na próxima semana. O Flamengo tem uma boa vantagem na Copa do Brasil, abriu 3-1 no Morumbi. Ele tem pendurados também para a Copa do Brasil, que se levar um cartão amarelo pode ficar fora de uma possível final contra Corinthians ou Fluminense. Everton Ribeiro, Gabigol e também o João Gomes estão com 2 cartões amarelos. E aí o que ele faz? Ele tira algum desses jogadores, joga no fim de semana, joga mais para frente. O Gabigol não pode jogar no fim de semana também, mas Everton Ribeiro e João Gomes podem jogar no fim de semana, não jogam contra o São Paulo. Então são cálculos que o Dorival está fazendo, pesando para tentar se aproximar do Palmeiras, usar o elenco que tem e aí, quem sabe, conquistar uma tríplice coroa de verdade, como eu já ouvi aqui pela Gávea, todo mundo falando, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, Marcela.
Pois é, que coisa, né? Será? O André Kfouri, ele costuma dizer que é praticamente impossível a tríplice coroa verdadeira, né? Um beijo pra você, viu, Pedro Henrique Torre? Muito obrigada pelas informações do Flamengo. A gente segue o nosso Sport Center aqui falando de Flamengo, falando de Everton Ribeiro, que foi convocado e ele falou muito feliz. Estou muito feliz de poder voltar à seleção, no momento de reta final, né, para a Copa do Mundo. Então, só tenho a agradecer também aos meus companheiros, ao Flamengo, né, a nação que nos ajuda ali em todos os jogos. Isso que nos motiva tá fazendo o meu melhor, fazendo crescer e podendo fazer grandes jogos, disputar títulos. Isso que nos leva a ser convocado à seleção brasileira. Então, estou extremamente feliz de poder representar, né, a nação rubro-negra lá com a amarelinha. A gente ficava falando muito que o Pedro estaria nessa próxima convocação da seleção brasileira, realmente se confirmou. O Everton Ribeiro a gente falava menos. Ele mereceu essa convocação, Jean? Então, é engraçado porque depois dos últimos jogos da seleção brasileira, eu lembro da gente discutindo no linha de passe, quem iria, quem não iria, e eu falei que eu achava que o Everton Ribeiro tinha grandes chances de ir para a Copa, e te explico por quê. Vamos lembrar em que condições, em que circunstâncias ele foi convocado para a Copa América. Jogando muito mal pelo Flamengo. Ele não estava jogando bem. Ele teve a convocação ali. Algumas convocações do Everton Ribeiro aconteceram quando ele não estava bem pelo Flamengo. O Tite gosta muito do Everton. O Tite gosta dele, o Tite espera dele coisas que ele entrega na seleção. E mesmo naquele momento que ele não estava bem pelo Flamengo, ele entregou na seleção brasileira. Agora, o fato dele ser convocado hoje significa que ele vai estar na lista da Copa do Mundo? Certamente não. Porque é aquilo, o Tite mesmo falou na entrevista hoje, ele vai ter que fazer escolhas, ele vai ter que tomar decisões e deixar de fora gente de quem ele certamente gosta. Não vai ter jeito, mas eu acho que o Everton Ribeiro, ele tá sim na briga por essa vaga, né? Acho que a convocação dele prova isso, ainda que a convocação de hoje tenha sido claramente uma convocação para sanar dúvidas, para o Tite tirar dúvidas, porque a gente sabe que não estão nessas convocações jogadores que, pelo menos eu acho, muito difícil que não estejam na lista final. Vou citar dois exemplos, o Gabriel Jesus e o Felipe Coutinho. Muito provavelmente esses caras estarão na lista do Tite. E hoje não estavam, porque o Tite convocou vários jogadores, talvez para tomar uma decisão ali em relação a zagueiro, em relação ao atacante, em relação a lateral, né? O zagueiro lateral, enfim. Eu acho que essa última convocação foi para isso, tirar umas últimas dúvidas do Tite. Pois é, e a gente pensa no Everton Ribeiro e o Tite em entrevista falou que ele tá ali e concorre com o Coutinho. Se imaginar o Coutinho, já se imagina um Everton Ribeiro fora ou dá para levar os dois e aí, afinal, tem dois jogadores a mais, né, também na lista? Eu acho que em relação a características, faz muito sentido que eles realmente sejam concorrentes hoje. Só que eu vejo muito como que o Jean disse, o Coutinho já vinha nas últimas, né? Então você já... tem muitos jogadores que vinham nas últimas convocações, o Tite agora deu uma segurada, possivelmente deve ter ligado para esses caras e ó... Não quer dizer nada, eu vou dar uma olhada em outros. O caso do Gabriel Jesus, para mim, é mais emblemático ainda. Acho que o Gabriel está na Copa do Mundo, não tem como não estar. Acho que o Tite deve ter falado, segura aí, essa data FIFA, dá uma descansadinha, se adapta aí, tranquilo, que no momento que tiver que chamar, eu vou te chamar. Acho que o caso do Gabriel Jesus é esse. E o do Everton Ribeiro é você dar uma nova chance para alguém que já faz parte do ciclo, né? Se a gente for lembrar, o Everton faz parte desse ciclo de Copa do Mundo. Concordo muito com o Jean, foi convocado em momentos que não estava tão bem, mas recondicionou a sua forma. Hoje é um jogador numa posição até diferente, acho que isso para o Tite também é importante. O Everton Ribeiro hoje é um terceiro homem no meio de campo, né? Não é mais o ponta armador que a gente via jogando pelo lado direito. Então, oferece também mais variação. Então, acho que é uma questão de briga mesmo. O Coutinho, a gente sabe que não tá naquela pegada que a gente espera dele, mas quando ele vem para a seleção, ele vira outro cara.
Então é uma briga boa, mas eu acho que se brigar entre ele e o Coutinho, acho que o Coutinho, Tite ama o Coutinho de paixão. Só não descarto, é pouco provável que os dois estejam juntos, é pouco provável. Agora, pode ser que abra uma vaga, pode ser que ele chegue à conclusão que levando um determinado zagueiro, né? O Militão certamente vai estar, mas ele vai testar o Ibanez também. Tira um lateral, né? Ele pode passar com confiar pra caramba no Bremer e aí dizer, bom, o Militão é a minha opção de segundo lateral direito, porque eu tenho como primeiro zagueiro reserva o Bremer, e isso pode abrir uma outra vaga lá pra frente, meio frente. E aí tem o que o Renato falou. O Everton Ribeiro é um jogador que joga pelo lado, que pode jogar centralizado, que agora tá jogando num meio campo ali de contenção, vamos dizer, embora ele crie muito. É o terceiro volante, se você olhar pro sistema. Então, assim, ele pode entrar como uma alternativa ali por ser um jogador versátil também. A gente vai falar muito ainda de seleção brasileira, fãs de esportes, mas rapidinho, só pra gente arrematar aqui a história do Flamengo. É um Flamengo que tá na frente das duas Copas e na final de Conmebol Libertadores, está pensando na Copa do Brasil e está pensando em chegar também na final, ou pelo menos esse é o planejamento. Você imagina que no Campeonato Brasileiro vai ser aquela coisa, eu vou colocar o time que eu tiver à disposição e o que vier é lucro? Então, a questão é que o Dorival deu essa impressão ao tomar a decisão que tomou, não digo nem no jogo contra o Ceará, digo no jogo contra o Palmeiras. Sim. Na hora que na partida contra o Palmeiras ele opta por aquela escalação, ele dá a indicação disso que você está falando. Pode ser que na hora que garantir as duas vagas em finais, né, que se garantir a vaga contra o São Paulo, mas a final da Libertadores é daqui a quase 2 meses, então tem um tempo ainda para a decisão. Pode ser que ele mude a postura no Brasileiro? Pode até ser. Até baseado um pouco naquilo que o Pedro falou, ele já poderia ter que fazer uma mescla, porque claro que a vaga na final da Copa do Brasil não está tão definida quanto estava a vaga na final da Libertadores. Sim. Mas se ele tem caras pendurados que podem ficar de fora da final da Libertadores, como o João Gomes, por exemplo, um cara tão essencial hoje para esse time, como o Gabigol, um cara que, né, toma cartão amarelo muito facilmente, Sim. Eu acho que faria sentido até ele não escalar esses caras na partida contra o São Paulo. O Gabigol não resolve nada porque ele está suspenso, quer dizer, não resolve nada tendo em vista o jogo contra o Goiás, porque ele está suspenso também do jogo contra o Goiás. Mas o João Gomes, por exemplo, poderia de repente participar da partida contra o Goiás. Não sei, vamos esperar para ver, mas eu acho que ele não vai mudar completamente essa lógica. Se não mudou no jogo contra o Palmeiras, não vai mudar agora, né? completamente nesses outros jogos. É isso aí, nação. Então se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e não se esqueça que aqui no canal você tem o pré-jogo e o pós-jogo, hein? Nos vemos no próximo vídeo.